Parabéns, você tem agora uma máquina manual de biscoito Mafran. Você já recebeu sua máquina praticamente montada, mas se atente a estes itens, pois todos fazem parte do sistema e são desmontáveis para a limpeza. Você recebe as seguintes peças: 2 anéis de vedação do pistão, uma peneira, um regulador de bandeja, um pino limitador, uma mangueira de limpeza e uma haste. A montagem da sua máquina é simples. O pino limitador vai servir para regular o curso da alavanca. Já o regulador de assadeira vai manter a bandeja fixa na máquina, no modo argola. O O-ring vermelho serve para a vedação do pistão, caso ocorra vazamento da massa. Já a haste regula a máquina para pingar o biscoito palito, tanto no modelo grande como no pequeno. O reservatório em inox tem capacidade para até 40 litros de massa. A máquina precisa estar nivelada e a sua pingadeira manual de biscoito Mafran acompanha 5 pés reguláveis. Para iniciar o processo de pingar biscoito, coloque a peneira no reservatório de massa. Para iniciar o uso, adicione a massa no reservatório e acione a alavanca para frente. Ainda sem a matriz, tampe a conexão do sistema com a palma da mão e puxe a alavanca para gerar sucção. Repita o processo até a massa chegar à saída do sistema. Adicione o anel de vedação na saída e conecte a matriz desejada. No modo argola, cheque se o parafuso da haste está conectado. Se não estiver, empurre a alavanca para frente e conecte a parte inferior. E também faça o mesmo com o parafuso da corrente. Após conectados, retorne a alavanca para o ponto inicial. Conecte então a matriz desejada, sempre lembrando de travar os 4 pontos de apoio para que ela permaneça nivelada junto ao sistema. Coloque a assadeira na bandeja e verifique se todos os bicos estão nivelados a 2 cm. Se estiver com mais de 2 cm, solte as porcas na parte de baixo da matriz até a altura correta. Agora, se estiver com menos de 2 cm, solte as porcas da parte de cima até a altura correta para garantir a padronização do seu biscoito. Antes de pingar o biscoito, verifique se o diâmetro da matriz está no esquadro correto. Se necessário, aumente ou diminua o parafuso do giro, que está abaixo da bandeja. Para a direita, o diâmetro fica maior e para a esquerda, menor. Acione então a alavanca para preencher todo o sistema, até sair massa pelos bicos. Repita o processo pelo menos 10 vezes para retirar todo o ar do sistema da matriz. Certifique-se que o regulador da bandeja está bem conectado. Em seguida, conecte a borboleta de regulagem de espessura, sendo que a inferior, quanto mais para baixo, o biscoito fica mais fino, e para cima, mais grosso. Se ainda não chegou na espessura desejada, desconecte a borboleta inferior e utilize a superior, se atentando à corrente, para chegar até o limite da espessura da máquina. Lembrando que o corte da massa é feito pela alavanca. O pino limitador determina o fechamento do biscoito, e o acabamento é feito de forma manual. Troque a assadeira e desta vez acione o pedal para aproximar a bandeja do bico da matriz para uma melhor uniformidade do seu biscoito. Esse processo deve se repetir independente da matriz argola utilizada. Biscoito, bolinha e palito. No modo palito, retire o parafuso da corrente e da parte inferior da haste. O parafuso que estava na parte inferior é conectado na parte central da haste. Em seguida, conecte a borboleta com o bracinho regulando da seguinte forma. Solte um pouco o parafuso para que as chapinhas se posicionem entre a haste, lembrando que a parte móvel ficará para cima da fixa. As 2 chapinhas serão fixadas na haste e o bracinho móvel ficará a 2 cm do fixo, aproximadamente um dedo. A posição do bracinho regula a espessura do biscoito. Quanto mais para baixo, mais grosso. Quanto mais para cima, mais fino. Também é preciso retirar o parafuso da bandeja e colocá-lo na parte lateral como demonstrado. Conecte a matriz desejada, sempre lembrando de travar os 4 pontos de apoio para que ela permaneça nivelada junto ao sistema. Assim como checar a distância dos bicos com o pedal acionado, que deve ser de 2 cm, assim como demonstrado na outra regulagem. Acione então a alavanca para preencher todos os bicos da matriz, pelo menos 10 vezes. Para uma melhor padronização do seu biscoito, assim como já demonstrado. Diferente do modo argola, no modo palito é necessário conectar a haste que vem dentro do kit da sua máquina manual de biscoito Mafran, conectando o parafuso da haste na alavanca e no parafuso que está na lateral da bandeja.
É necessário que a bandeja esteja rente à placa da matriz, e esta regulagem pode ser feita no parafuso lateral da bandeja. Após a sangria da massa, reinicie o processo. Pressione o pedal e confira se a assadeira está rente à placa da matriz. Caso não esteja, regule no parafuso da bandeja. Para iniciar o processo de pingo do biscoito palito, empurre a alavanca para frente até atingir o tamanho desejado, ou até o limite da matriz conectada, usando o pino limitador. Após este processo, retorne a alavanca para o ponto inicial para cortar a massa. Repita o mesmo processo em todos os palitos. Biscoito bolinha. Com a máquina regulada para o biscoito palito, desconecte a haste da bandeja e da haste da máquina. Nesta formatação, o pino limitador vai ser o responsável por regular o tamanho da bolinha. Quanto mais para frente o pino na guia da alavanca, maior a bolinha. Quanto mais para trás, menor o tamanho. O pingo do biscoito bolinha é totalmente manual em até 3 etapas. Primeiro, pressione o pedal e certifique-se que a assadeira está rente à placa da matriz. Acione a alavanca para fazer a primeira etapa e em seguida solte o pedal. E pressione novamente para a segunda etapa, deixando um espaçamento de 2 cm da primeira fileira pingada. E repita o processo na terceira etapa. Pensando em evitar desperdícios, nunca finalize o processo de sucção total da massa, para obter um melhor aproveitamento. Se for finalizar o processo de pingo de biscoitos, raspe a massa que está nas laterais do reservatório. Em seguida, adicione um mínimo de 2 litros de água no reservatório e continue o processo, até sair água pelos bicos da matriz. Neste ponto, suspenda o processo de produção. Retire a matriz da pingadeira e conecte a mangueira de limpeza. Desconecte todas as borboletas da haste para fazer o bombeamento e limpeza do sistema. Continue este processo até a água sair limpa pela mangueira de limpeza. Caso deseje, existe a possibilidade de retirar o reservatório da máquina e lavar separadamente. Já para a limpeza das matrizes, coloque uma mangueira de água na conexão da matriz, até que saia parcialmente a massa pelos bicos. Depois disso, coloque a mangueira de água em cada bico individualmente, até que a água saia completamente limpa. Reconecte a mangueira da matriz e certifique-se que todos os bicos estão com água limpa. Caso sentir necessidade, repita o processo. Dicas importantes: verificar se todas as conexões estão bem fechadas e com os anéis de vedação. A alavanca sempre deve ser utilizada em um movimento constante para melhorar o desempenho da máquina. As catracas, correntes e cubo devem ser regularmente lubrificados. Não utilizar 2 borboletas ao mesmo tempo. E sempre cheque as conexões da matriz para evitar vazamentos. Lembrando que é necessário que a massa tenha uma consistência parecida com a de leite condensado para uma melhor padronização do seu biscoito.